Oi pessoal, tudo bom? Então, voltando a essa sexta-feira, dia 31 de maio de 2019, segundo dia aqui do Congresso da Associação de Cortes de Família e Conciliação daqui dos Estados Unidos e do Canadá, principalmente. Tem gente aqui da Austrália, de outros países da China, do Brasil. Eu vi algumas pessoas falando espanhol, português não vi ninguém não, mas é isso. Acabei de participar de uma palestra super interessante sobre visitação assistida ou visitação supervisionada, como a gente entende no Brasil. Então, para aqueles casos de separação, divórcio, em que há algum risco para a criança ou alguma suspeita de risco ou de alguma possível violência que a criança tenha sofrido ou que a criança esteja se recusando a ver um dos pais, eles sugerem, né, a visitação assistida ou visitação supervisionada. Aqui no Canadá e nos Estados Unidos existem diversos centros que fazem esse trabalho, que alguns têm o objetivo de aproximação, né, como foco principal a aproximação e a manutenção dos vínculos familiares, e outros têm como objetivo principal a garantia da segurança da criança, né, nessas visitas. Então são esses dois principais objetivos. Não existe no Brasil muito trabalho nessa área. Pelo que eu estava olhando na internet, a gente tem no Tribunal de Justiça de São Paulo, eu não sei ainda se está ativo esse trabalho, um centro de visitação assistida junto ao Tribunal de Justiça de São Paulo. Em Brasília eu desconheço esse tipo de serviço. Quando eu estava trabalhando no Tribunal de Justiça do DF, era uma das questões que a gente tinha bastante discussão de qual era o local mais apropriado para fazer esse tipo de trabalho. Aqui no Canadá existem centenas, eu estou dizendo centenas de centros que fazem esse trabalho, basicamente financiados por organizações não governamentais de apoio à criança e adolescente. E eles fazem esse trabalho. A maioria desses trabalhos não tem uma data limite, as famílias podem participar, é para ser um espaço em que existem esses dois grandes objetivos, que a criança mantenha o convívio com os pais em situações tanto que o pai ou a mãe possa oferecer o risco para a criança, ou por conta de suspeita de alienação parental, como a gente tem visto aí bastante no Brasil. Mas esse é um tema que eu acho muito importante da gente levantar e pensar no Brasil. Na minha dissertação, na minha tese de mestrado, eu levantei algum desses questionamentos de qual seria o melhor local para a realização desses trabalhos, quem seria o profissional para fazer esse tipo de acompanhamento. E existem uma série de possibilidades, né, que a gente precisa pensar no contexto brasileiro. Eu cheguei a discutir se são os conselhos tutelares, se são os CREAs, se são os tribunais, se são centros, se são ONGs, né, que também podem estar oferecendo esse trabalho, recebendo financiamento governamental. Então é uma série de possibilidades e de serviços que precisam ser oferecidos e que a gente vê que as famílias não possuem, né? Que as famílias que estão numa situação em que precisam de visitas supervisionadas, precisam recorrer a um familiar, a um amigo, e a gente sabe quanto que isso pode ser desgastante, né, para o contexto familiar. Então a gente precisa levantar esse assunto no Brasil e eu queria trazer esse tópico que eu achei super interessante aqui dessa palestra que eu participei. Também vou estar postando aqui, depois que eu tiver um pouquinho mais de tempo, vou postar aqui algumas referências, algumas informações que eu recebi aqui nesse congresso sobre esse tema, tá bom? Mas diz aí se você gostou do vídeo, se inscreve no canal e coloca aqui seus comentários que eu faço maior questão de responder cada um deles, tá? Muito obrigada, tchau!